Meus irmãos, meu amigo, meu aluno, meu professor, a paz do Senhor Jesus. Hoje daremos início à nossa lição de número 3 do segundo trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical do ano de 2026. Trimestre em que nós estamos trabalhando o tema Homens das quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, Isaac e Jacó. O nosso comentarista é uma bênção, pastor Elinaldo Renovato. E hoje nós vamos estudar a lição de número 3, que será ministrada no dia 19 de abril. Lição de número 3, que tem por tema a impaciência na espera do cumprimento da promessa. Eu sou Regis Souza, presbítero na Primeira Igreja Assembleia de Deus em Onápolis, Bahia, presidida pelo pastor Antônio Carlos Miranda Sintra. Texto áureo da nossa lição. O texto áureo da nossa lição está em Gênesis capítulo 16 e o versículo de número 2. Verdade prática nos diz: a impaciência é antagônica à fé e por isso não devemos ser dominados por ela. Deus é fiel e cumpre com suas promessas no tempo certo. Leitura bíblica em classe. Gênesis capítulo 16, do versículo de número 1 ao versículo de número 16. Meu amigo, a nossa lição de número 3, ela tem 3 propósitos. E cada propósito precisa ser alcançado ao final de cada tópico. O primeiro propósito da nossa lição, apresentar a tentativa de Abraão em ajudar a Deus. Segundo, explicar as consequências de agir por conta própria. Terceiro, encorajar os alunos a permanecerem firmes no Deus que conduz a história. Meu professor, esperar nunca foi fácil. Todo ser humano, ou quase todos os seres humanos, tem dificuldades com a espera. Vivemos em uma geração imediatista, onde tudo precisa ser rápido, instantâneo e no nosso tempo. Mas no reino de Deus, tempo não é atraso, tempo ele é processo. Deus havia feito uma promessa a Abraão, mas o tempo passou e nada parecia acontecer. E é exatamente nesse espaço entre a promessa e o cumprimento da promessa que muitos erram. E por errarem no processo, eles acabam não vivendo a promessa. Porque o maior desafio não é receber uma promessa, mas saber esperar por ela. A importância ou a impaciência nos leva a tentar ajudar a Deus, como se ele precisasse da nossa intervenção. E quando isso acontece, transformamos promessas em problemas. E hoje nós vamos entender que agir fora do tempo de Deus gera dores desnecessárias, mas também veremos que mesmo quando falhamos, Deus continua conduzindo a nossa história. Primeiro tópico da nossa lição. O primeiro tópico da nossa lição nos diz: o pai da fé e a tentativa de ajudar a Deus. Esse primeiro tópico é dividido em 3 subtemas. Primeiro, o plano para ajudar a Deus. Segundo, Abrão aceita o plano de Sarai. Terceiro, Agar zomba de Sarai. Meu professor, em Gênesis capítulo 16, a partir do verso de número 2, é impressionante como até Abrão, o pai da fé, enfrentou momentos de fraqueza. Isso nos mostra que ter fé não significa nunca ser pressionado, mas saber como reagir à pressão. Sarai cria um plano humano
para cumprir uma promessa divina. E aqui está o erro. Quando o homem tenta resolver no natural aquilo que Deus prometeu no espiritual, o resultado, consequentemente, é confusão. E pior, meu professor, Abrão, o pai da fé, o detentor da promessa, ele aceita a proposta de Sarai. E isso revela algo muito sério. Nem toda voz próxima de você é direção de Deus para você. A decisão parecia lógica, culturalmente aceitável, mas espiritualmente errada. Porque o que não nasce da vontade de Deus nunca terá aprovação do mesmo. O resultado não demora. Desprezo, desonra, desequilíbrio dentro da própria casa. Aquilo que começou com solução, rapidamente se transformou em um grande problema. E aqui está um ponto para você tratar com a sua classe. Cuidado com as vozes que você tem ouvido próximo a você. Nem todas as vozes que você escuta próximo a você significa que é Deus falando com você. Segundo tópico da nossa lição. Segundo tópico da nossa lição, as consequências de agir por conta própria. Esse segundo tópico ele tem 3 subtemas. Primeiro, conflito familiar. Segundo, a fuga de Agar. Terceiro, Deus entra em ação. Meu professor, toda decisão fora da vontade de Deus gera consequências. Aborde isso com a classe. Toda decisão fora da vontade de Deus gera consequências. Isso é inevitável. E aqui nós vemos claramente, agir por conta própria sempre gera conflitos que podem ser evitados. O ambiente que antes era de promessa, agora se torna um ambiente de tensão. Isso mostra que, quando Deus não está no centro, até aquilo que parecia certo perde o equilíbrio. Agar foge de casa. E isso revela que decisões erradas não afetam só quem decide, mas todos ao redor. Mas algo poderoso acontece. Deus entra em cena. Mesmo sem ter sido consultado no início, ele não abandona a situação depois. Deus encontra Agar no deserto, e isso nos ensina que, até nos cenários criados por erros humanos, Deus ainda manifesta a sua graça. Deus não aprova o erro, mas ele continua sendo Deus, mesmo no meio deles. Terceiro tópico da nossa lição, o Deus que conduz a história. Esse terceiro tópico é dividido em 3 subtemas. Primeiro, o Deus que ouve e vê. Segundo, tudo conforme sua soberana vontade. Terceiro, o cuidado de Deus em todo o tempo. Meu professor, em Gênesis capítulo 16, a partir do verso 13, Agar teve uma experiência que mudou sua visão, porque ela não conheceu apenas o Deus que vê, ela também conheceu o Deus que ouve. E isso é muito profundo, porque mostra que ninguém está invisível diante de Deus, nem mesmo em meio aos próprios erros. Deus não perdeu o controle da sua história, mesmo com decisões precipitadas. A soberania de Deus continua acima das falhas humanas. Deus cuida, direciona, reposiciona, porque o nosso erro pode até interferir no processo, mas não anula o propósito de Deus. E aqui está uma grande lição para você fazer uma grande aplicação nesse terceiro tópico. Deus não precisa da nossa ajuda, Deus precisa apenas da nossa obediência. Esse terceiro tópico nos ensina 3 grandes lições. Primeiro, esperar o tempo de Deus. Pressa não produz promessa. Segundo, não tomar decisões baseadas na ansiedade, mas na direção que Deus nos dá. Terceiro,
confiar que Deus continua no controle, mesmo quando falhamos. Não é, meu amigo, olha que interessante, não é a velocidade que define o cumprimento da promessa, mas a fidelidade de Deus em cumprir aquilo que ele prometeu. Em conclusão, a história de Abrão nos mostra que um momento de impaciência pode gerar consequências duradouras, mas também revela algo muito poderoso. Deus continua sendo fiel, mesmo quando falhamos no processo. Se você aprender a esperar, confiar e obedecer, você vai evitar dores desnecessárias e vai viver o melhor de Deus. Porque uma coisa é certa, Deus não se atrasa, Ele chega exatamente no tempo certo para cumprir as suas promessas. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua classe. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho, deixa um like, deixa um comentário e compartilhe esse vídeo com mais alguém.